Então, senhor presidente, pedi para discutir, porque é um PL que diz respeito a questões das mulheres no nosso Estado, né? Quem anda de ônibus, quem anda de trem, sabe o que é as mulheres enfrentarem não só vagões, mas ônibus também superlotados. E enfrentar todo tipo de pessoas dentro desses ônibus. Pessoas que, se não têm conhecimento, alguns deputados, pessoas que se utilizam da superlotação desses transportes para assediar sexualmente as mulheres. Homens com 60 anos de idade, para mim, são homens que estão em plena virilidade, em plena condição sexual. Inclusive porque os casos que nós temos dentro da comissão de mulheres são homens até de mais idade. E aí a gente verificar que existem emendas, e que não são emendas ideológicas, são emendas de fato para continuar prejudicando as mulheres dentro do sistema de transporte, é muito ruim. Porque nós, mulheres, estamos pedindo a essa Casa de Leis que tenham um olhar diferenciado. Ninguém quer aqui abrir guerra de sexo contra ninguém. No entanto, a gente traz questões concretas de crianças, de adolescentes e mulheres que foram importunadas sexualmente. Quando aqueles que estão usando o transporte público botam seu membro para fora e ejaculam em cima das mulheres. E isso não são poucos casos, não. São muitos casos. É importante que a gente traga esse debate para que as pessoas entendam que ninguém quer privilégio, que a mulher não quer privilégio. No entanto, isso acontece todo santo dia dentro dos vagões de ônibus. Todo santo dia. E cada vez que o PL recebe emendas no sentido de melhorar o projeto, na realidade ele está sendo esquartejado, garantindo a presença de homens dentro dos vagões. Por favor. Bom, enfermeira Rejane, eu quero aqui parabenizá-la pelo projeto, um projeto super importante, que para a vida das mulheres que pegam transporte dia a dia, né? A gente está falando de pessoas, por exemplo, que andam no metrô, nos ônibus, nos trens. Tem gente, enfermeira Rejane, que leva 2 horas lá da Zona Oeste, de Bangu, para chegar aqui no centro e precisa essencialmente desse transporte. Mas a gente tem uma relação muito ruim com o corpo dessa mulher. O corpo dessa mulher muitas vezes é visto como propriedade, que pode ser apalpado por homens. E no transporte público isso é cotidiano, isso é rotineiro. Então a gente precisa aprovar o seu projeto sem essas emendas que na verdade desconfiguram o que a Vossa Excelência gostaria de colocar, que é a proteção ao corpo dessas mulheres que estão aí trafegando pelo Rio de Janeiro, que ela tenha direito a ter o seu lugar colocado e direito a ter o seu corpo respeitado. Então eu quero aqui parabenizá-la pelo projeto, falar que é muito pertinente, mas infelizmente recebeu muitas emendas que descaracterizam o projeto, que inclusive tira a essência do projeto de Vossa Excelência. Então eu quero pedir aqui a complacência daqueles que colocaram emendas, que retirem essas emendas para que a gente possa aprovar o projeto de Vossa Excelência, que está perfeito na forma, no conteúdo e no método. Muito obrigada. Inclusive, deputada Renata, quando a gente garante
as mulheres em vagões diferenciados, significa dizer que essas mulheres também, de forma efetiva, não estão nos outros vagões, dando garantia aos homens e mulheres que são portadores de necessidades especiais, estão, de uma forma ou outra, precisando de espaços mais vazios. Então, quando é garantido que as mulheres frequentem esse vagão, obviamente, em outros vagões, você está garantindo um espaço melhor para outras pessoas. E é nesse sentido, Vossa Excelência está pedindo uma parte, é nesse sentido que nós estamos aqui fraternamente discutindo, né, a importância disso. Nós não estamos colocando homens contra as mulheres, muito pelo contrário. Mas nós estamos garantindo que as mulheres, né, que são essas mulheres que estão sendo assediadas, que elas tenham um espaço de dignidade. Pode falar, deputada Alana. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de parabenizar a nobre deputada Rejane. Como mulher e como usuária de Japeri, muitas foram as vezes que eu ia trabalhar e pegava condução 4h30 da madrugada. E isso não é uma questão de blá, 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 não. É de vivência. Quantas foram as vezes que eu vi homens... Me desculpa, meus amigos, não é generalizando. Mas é no sentido que tem homens mau caráter que se aproveitam da oportunidade que eles criam para bulinar nós mulheres que somos mães, trabalhadoras, exercemos nossas funções. E isso que você está fazendo, nobre deputada, é de excelência. Se eu pudesse fazer alguma emenda no sentido de melhoria, seria para colocar 24 horas por dia. Porque nós, mulheres, temos sim que ter o nosso espaço, o nosso lugar respeitado, independente de classe social, de religião, de cor, porque nós somos dignas. Então eu queria te parabenizar sim. Precisamos desse espaço, precisamos ser respeitadas e falamos com toda a propriedade porque somos usuárias e sabemos quantas vezes as mulheres são oportunadas. Quantas? Eu já presenciei. Eu não sei se muitas vezes, pelo meu tamanho, eu intimidei muitos homens. Mas eu também já ajudei muitas companheiras, porque elas se sentem coagidas. Muitas não fazem como nós, que é abrir a boca, gritar, pedir ajuda. Outras se intimidam. Mas estamos aqui, nós mulheres, uma para ajudar as outras. E por isso queria parabenizá-la. Muito obrigada, deputada Alana, que fez questão de não generalizar todos os homens. Óbvio que não. Muito pelo contrário, tem muitos homens que também defendem, né, as mulheres em relação a isso. No entanto, dentro dos vagões, isso acontece de uma forma tão sutil, né? Quando nós estamos sentadas, que os homens se encostam e depois se vê lá tudo molhado na calça do homem. São formas de se encostar atrás da gente e depois a gente vê como que esse homem está com seu órgão genital, né, ereto. Então, são o dia a dia das mulheres. E como Vossa Excelência falou com muita propriedade, tem mulher que vem a público, que fala, que reclama. Tem outras que ficam com medo, porque dentro desses próprios vagões tem outros homens que culpam as mulheres, que dizem que quem estava fazendo não era ele, que ele não tem culpa de nada. Por favor. Deputada, eu quero... Pode a senhora, por favor. Pode a senhora. Primeiras damas. É lógico, sempre. Obrigada. Sempre, Ai de ti. sempre. Meu querido. Sempre Quero gentil. parabenizar a deputada Alana Passos pelas suas palavras, porque é importante a gente vir até o microfone, fazer o uso da palavra em relação a esse projeto fundamental
que Vossa Excelência apresenta nessa casa, deputada enfermeira Rejane, porque eu fiz uma parte à deputada Alana Passos para que ela não pedisse desculpa. Porque nós nessa manhã tivemos uma reunião ordinária da nossa CPI, que apura os casos de aumento do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe o quanto o corpo da mulher, ele é extremamente objetificado e alvo de uma naturalização da violência, e em que muitas das vezes, não é sutil não, Rejane, é descarado. São órgãos genitais colocados para fora, outros homens veem acontecer e não auxiliam. Muitas das vezes, como a Alana falou muito bem, as outras mulheres auxiliam as irmãs, as companheiras, que ficam muitas das vezes sem saber o que fazer. Então, um projeto como esse, que coíbe, que diminui a possibilidade de assédio violento, inclusive, assédio não deveria ter nem nível, né? Mas coíbe a possibilidade de assédio e de uma violência cada vez mais naturalizada das mulheres nos meios de transporte. Então, são os trens, são os ônibus, metrô. A gente tem inúmeros casos de estupro em vans, em áreas que ainda utilizam o transporte chamado alternativo. Então, isso é de suma importância, porque a gente tem deslocamento de alunas do ensino médio, deslocamento de outros municípios, inclusive, para o Rio de Janeiro, e que sofrem nos meios de transporte, vêm de madrugada, vêm muito cedo, e são alvo de assédio no transporte. Então, por isso também nós protocolamos nessa casa o projeto que nós construímos coletivamente no mandato da vereadora Marielle Franco, na cidade do Rio de Janeiro, e trouxemos para o âmbito do Estado, guardadas aí as devidas proporções, a campanha contra o assédio no transporte. Assédio não pode ser passageiro. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar a intervenção das deputadas e do deputado querido aqui, Chicão, que com certeza são favoráveis a esse fundamental e importante projeto. Muito obrigada, inclusive, deputada Miriam, deputada Tia Ju. Emendas. Deputada enfermeira. Emendas, só para terminar, emendas que excetuam-se da lei o sábado, o domingo, o feriado, os dias de jogos nos estádios, não nos representa, porque nós gostamos de jogos. Inclusive temos uma lei de fomento ao futebol feminino no estado do Rio de Janeiro. E é fundamental que nós possamos sair de casa aos sábados, domingos e feriados e usar um vagão que nos proteja, principalmente em dia de jogo. Não sei se Vossa Excelência me permite, mas eu queria escutar o deputado Chicão. É porque tem vários deputados pedindo para discutir. Eu acho que, se Vossa Excelência conceder uma parte, no caso da Tia Ju, Chico, tem outros deputados que queiram discutir essa matéria, não? Então vem para cá. Dani, então... Gente, eu agradeço e... Não, só que é uma parte.